Amigo empresário, talvez você não esteja tendo resultados com o marketing digital. Sabe por quê? Talvez você não saiba o que é o ICP, a importância de você definir o perfil do cliente ideal. Fica comigo até o final desse vídeo e eu vou te explicar para você a importância do ICP e com certeza você vai ter mais benefícios e resultado com o marketing digital. Eu sou Marcelo Salles, publicitário, criador do blog O Cara do Marketing e professor aqui na Mirago. Ao longo dos anos me especializei em processos comerciais e embalde marketing. Essa aula faz parte do nosso curso de embalde marketing e está liberada aqui de graça no YouTube para você. Então aproveite. O que é o ICP? O ICP é uma representação da característica do cliente ideal que tem mais chance de sucesso a utilizar o seu produto ou serviço, né? Quais são os benefícios, né? Aumento de eficiência e redução do CAC, ou seja, melhoria de retenção. Então, quando eu for começar dentro de um projeto, eu sempre vou ter que definir o perfil do cliente ideal. Então, um exemplo aqui para nós, para contextualizar, para ficar um pouco mais fácil, o ICP é, né? Dentro de uma empresa que vende software B2B. Então, o ICP pode ser empresas de médio porte com mais de 50 funcionários. Então, aqui se eu tenho muito claro que esse é o meu perfil de cliente ideal, quando eu for montar, por exemplo, as minhas landing pages, eu vou perguntar a quantidade de funcionários que tem dentro dessa empresa. Eu vou perguntar se ela vende para B2B ou B2C. Ou seja, a empresa que marcar que ela vende B2B e que tem ali de 50 a 100 funcionários, ou seja, é o meu ICP, é o meu cliente ideal. Então, todo o meu foco vai ser direcionado para atender essa empresa. E como eu posso definir, né, o seu ICP? Né? Então, a primeira coisa, análise da base de clientes. Quem são os melhores e os piores clientes dentro da minha empresa? Né? Eu preciso começar a olhar isso. Qual é o tamanho da empresa, faturamento, desafio? Né? Então, eu vou começar a aplicar alguns critérios para facilitar dentro do meu processo, né? Então, como que eu posso separar isso? Eu posso ter critérios como setor de atuação, tecnologia utilizada e desafios enfrentados. Então, para ficar mais claro aqui, eu posso trabalhar com empresas que têm site em WordPress, empresas que utilizam o RD Station, por exemplo, empresas que têm, de novo, área de atuação de tecnologia, empresas de educação. Então, é sempre importante, isso vai me ajudar. Então, aqui está mais fácil, né? Eu acredito, dentro desse slide aqui, né? Então, mapear o ICP é identificar o seu melhor cliente. Você provavelmente pode pensar naquele que paga o maior boleto. Sim, está correto, mas não é só isso. A gente precisa se aprofundar um pouquinho mais. Uma coisa que é bem interessante dentro da definição do ICP o melhor cliente também é aquele que percebe e se beneficia com a entrega de valor da sua empresa. Então, a gente precisa refinar um pouco mais. É aquele cara que paga o boleto? Legal. Mas, de novo, é aquele cara que, de fato, está usando a minha metodologia, está usando o meu software, está usando o meu serviço, a minha solução. Isso está trazendo resultado para ele, né? Além de entrevistar alguns clientes, um ótimo exercício para definir o ICP é falar com o time de marketing, vendas e sucesso. Então, você que está assistindo o curso aqui agora, a primeira atividade que você pode fazer para definir seu ICP é parar em cada área dentro da sua empresa. Olhar o time de marketing, olhar o time de vendas e o time de sucesso do cliente. E o que eu preciso entender, né? Então, marketing, né? Possui acesso aos indicadores e campanhas. Então, senta lá com o pessoal de marketing. Me traz aqui nos últimos 6 meses, né, quais foram as taxas de conversão de cada etapa dentro do funil. Né? A gente está separando e fazendo teste de segmentação, ou seja, quem é B2B, quem é B2C, né? A gente está fazendo teste AB, estão criando conteúdos para a jornada de compra, quais são os conteúdos que têm maior taxa de conversão, retenção. Então, o marketing vai começar a te entregar alguns dados, que aí você vai fazer um comparativo alinhado ao teu cliente ideal. Falou, será que aqui, quanto de conteúdo eu precisei produzir para esse lead, para essa oportunidade avançar dentro da minha etapa, dentro do meu funil? Já com a área comercial, eu vou entender o seguinte, e aí, como está
o fato dentro da negociação, como que a gente lida as objeções? Será que é difícil, dá muito trabalho? É aquele cliente que eu preciso estar ali respondendo várias vezes para ele avançar dentro de uma etapa, para eu conseguir gerar uma proposta, uma negociação demora muito, né? Mais de um mês, ele quer ler contrato, ou seja, eu preciso começar a entender, né? Começar a documentar os motivos de perda. Por que eu não estou concluindo? Marketing fez todo um trabalho de produção de conteúdo, esse lead chega dentro do meu funil, percorre, mas de repente ele não fecha, e eu vou entender que ele não está fechando porque ele não tem dinheiro, porque ele não tem clareza da minha solução, porque minha solução é muito cara, porque talvez isso não é prioridade. Então, através dessas informações, de novo eu começo a entender o que é o cliente ideal para mim. Conseguir identificar quais são as dores mais, né, com mais clareza no momento da reunião, possui indicadores do CRM com taxa de conversão, então tudo isso está muito documentado dentro do meu CRM, e aí depois olhar para o time de sucesso, né? Como que o nosso cliente, a partir do momento que a gente executa uma compra, como é um processo de onboard, como é um processo de adesão, né? Quando ele entra dentro da nossa empresa, tem sido fácil, né? Esse cara tem renovado depois de 6 meses, 1 ano, 2 anos, vai depender do nosso contrato, né? Quais são os motivos de churn? Então, de repente, esse cara fica com a gente ali 1 ano, 2 anos e cancela. Por que ele cancelou? Né? Consegue identificar clientes que exploram melhor o nosso produto, que tem lá depoimentos. Olha só quantas informações que a gente precisa lidar para a gente estar mapeando o nosso ICP. Então, eu recomendo que você faça esse exercício e depois, né, se tiver qualquer dúvida, me chama lá no @ocaradomarketing ali no Instagram, fala, Marcelão, eu estou fazendo ali atividade para definir o meu ICP e eu estou tendo um pouquinho de dúvida, né? Então me chama ali, a gente bate um papo rápido, eu tenho um prazer imenso ali de ajudar. Né? E aqui eu estou trazendo como material rico para vocês também um framework, uma planilha simples, onde eu vou entender a necessidade do meu lead, o tempo, né? Quem são as pessoas que ele tem em termos de disponibilidade para já dentro da minha solução, a verba que ele tem e a maturidade. Aqui eu estou separando um cliente sem fit, ou seja, que não tem o perfil, que não faz sentido eu estar trabalhando, um cliente que está mais ou menos em total fit. Dentro do exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, olha só, né? Então, assim, o cliente não reconhece o problema, ou seja, esse cara não está preparado, não adianta eu tentar avançar com uma negociação. A necessidade, o cliente não entende ou assume o tipo de problema que você resolve, não tem clareza de como o inbound se aplica ao negócio dele. Para que eu vou perder tempo? Ou seja, eu já separo, esse cara não tem fit, esse cara não faz sentido. Diferente de uma empresa aqui, vamos dizer aqui dentro de pessoas, né? Então a gente entende que dentro do inbound eu vou precisar produzir conteúdo. No caso aqui dentro desse exemplo, esse cara tem um estagiário de marketing, ou seja, ele tem alguém já dentro do time dele, ele tem clareza que ele precisa ter alguém ali, não é, de novo, uma pessoa tão ideal, mas ele já tem um estagiário. Então esse cliente ele já tem muito claro que ele precisa disso, né? Ele não utiliza um CRM hoje, mas ele acompanha os seus indicadores em uma planilha. Isso facilita também dentro de um processo de inbound marketing. Já um cliente que tem total fit, né? Ou seja, ele já tem uma equipe de marketing, ele já tem um CRM, uma equipe comercial, ele envia e-mail marketing a cada 15 dias para toda a base, ele ainda não está segmentando, ele não tem essa clareza de lead, já investe em outros canais, ou seja, ele tem um blog, tem uma produção de conteúdo, faz redes sociais. Então, a probabilidade de eu ter sucesso com esse cliente que está aqui na coluna verde, total fit, é muito maior do que o cliente de amarelo. Então, muitas vezes, não é nem a questão do poder de aquisição. Talvez o cara aqui, vamos dizer que está na coluna amarela, talvez ele tenha dinheiro para investir. Não, tudo bem, mas, cara, você concorda que todo o processo comercial aqui vai demorar muito mais que um cara que não está preparado, né? Então, eu vou precisar educá-lo. Será que faz tempo? Será que faz sentido eu gastar tempo tentando ensinar esse cara, sendo que eu já produzo conteúdo, eu tenho os vídeos, eu tenho o YouTube, eu tenho uma série de canais sobre educação. Então, é muito importante a gente ter essa clareza. Então, esse material vai estar disponível para vocês ali para fazer
download, né? Eu sempre recomendo ele criar uma cópia. E aqui está um exemplo claro. Então, você pega isso dentro do teu negócio, lembra-se antes de falar com o teu time de marketing, teu time de venda, teu time de sucesso, e ter isso muito claro, começando a mapear. Então, quando a pessoa começar a responder algumas perguntas, seja o time de marketing, maturidade dela, necessidade, você começa a entender, opa, esse cara está alinhado comigo. Uma coisa que a gente sempre pergunta, quando a gente está dentro de um processo de consultoria, é entender a urgência daquele cliente. Então, aquele cliente ele tem uma determinada dor, mas talvez ele fala, cara, eu não estou preocupado, eu só estou pesquisando ainda, eu estou olhando, alguém me falou que é importante eu utilizar embalde mate, ou usar a sua solução, o teu produto, mas não é para agora, é para daqui 6 meses, daqui 1 ano, né? E de fato você começa a olhar, pô, será que faz sentido eu gastar energia com uma pessoa que ela já está dizendo para mim que ela não tem tanta necessidade agora? Então, acho que isso vale a pena a gente usar dentro da atividade. Essa é uma aula que faz parte do curso de Inbound Marketing, então não perca seu tempo. Se você gostou, quer aprender mais sobre Inbound Marketing, só clicar, se inscrever, comece agora mesmo. O link da inscrição está aqui embaixo.